Um idoso some sem deixar rastros enquanto procurava por topázios. Um cientista desaparece no vazio congelante da Antártida. E um missionário enfrenta um destino brutal em uma ilha que não aceita forasteiros. Essas são histórias reais de pessoas que desapareceram após se aventurarem em locais perigosos. Casos misteriosos, assustadores e sem explicação. Os desaparecimentos mais enigmáticos e aterrorizantes que você já ouviu falar começam agora. Maurice Dametz e o desaparecimento em minutos. Alguns desaparecimentos são tão rápidos que desafiam toda a lógica. Em 29 de abril de 1981, o reverendo Maurice Dametz, de 84 anos, saiu em busca de topázios na Floresta Nacional de Pike, no Colorado. Com artrite severa e outros problemas de saúde, ele dependia totalmente de seu amigo David M. Cherry para ajudá-lo a se locomover até os pontos de escavação. Após algumas horas de busca, M. Cherry se aproximou para avisar que já era hora de voltar para casa. Mas então, ele encontrou apenas o vazio. M. Cherry havia se afastado por apenas 15 minutos para limpar suas ferramentas. Mas quando voltou, Maurice Dametz tinha sumido. Não havia pegadas, sinais de luta ou qualquer pista de que ele tivesse saído por conta própria. Até suas ferramentas de escavação haviam desaparecido. Desesperado, M. Cherry vasculhou a área, chamou pelo amigo e verificou carros, mas não encontrou nada. Era como se o reverendo tivesse evaporado no ar rarefeito das montanhas. O que aconteceu a seguir transformou esse desaparecimento em um dos mais assustadores e inexplicáveis da região. A busca durou dias. Equipes de resgate vasculharam cada centímetro da área, mas não encontraram nada. Nem mesmo os cães farejadores conseguiram captar qualquer rastro de Maurice Dametz. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Após quase uma década desaparecido, em 1990, o reverendo foi oficialmente declarado morto. Mas até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naqueles poucos minutos em que ele ficou sozinho. Ele poderia ter se desorientado e se perdido? Alguém o levou? Ou houve algo ainda mais sinistro envolvido? Infelizmente, talvez jamais tenhamos respostas. E ele não foi o único a desaparecer sem explicação. Caudis e o mistério no gelo da Antártida. A Antártida é um dos lugares mais inóspitos do planeta. E foi lá, em 8 de maio de 1965, que Caudis, um físico que trabalhava na estação de aves, desapareceu sem deixar rastros. Naquela manhã, ele deixou o prédio da rádio para caminhar até a estação principal, uma distância de apenas 2,1 quilômetros. Mas, de alguma forma, ele nunca chegou ao destino. Quando perceberam que ele estava demorando, uma equipe de busca saiu imediatamente. Eles encontraram suas pegadas na neve, seguindo em uma direção, mas então o clima virou. Com a visibilidade quase zero, foram obrigados a voltar para buscar mais suprimentos. E quando retornaram ao local, a trilha havia desaparecido. A neve pesada apagou qualquer vestígio de Caudis. Mesmo com temperaturas congelantes, as buscas continuaram por dias. Mas com o tempo hostil e nenhum sinal do físico, a operação foi encerrada. A única conclusão possível? Cal havia sucumbido ao frio implacável da Antártida. Mas aqui está o detalhe que torna esse caso ainda mais estranho. Anos depois, algo aconteceu que fez as pessoas questionarem se Cal realmente morreu naquela neve eterna. Em 1971, 6 anos após seu desaparecimento, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem misteriosa foi recebida na estação McMurdo. Alguém alegava ser Caudis e dizia que ainda estava vivo. As autoridades descartaram rapidamente como uma farsa. Mas aqui está o detalhe mais perturbador: o corpo de Cal nunca foi encontrado. Nenhuma evidência concreta de seu destino foi descoberta. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Será que ele se perdeu na vastidão gelada? Foi vítima de algo que ninguém conseguiu explicar? O mistério de Caudis permanece congelado no tempo. John Allen Shaw e o missionário e a Ilha Proibida. Em 2018, John Allen Shaw, um missionário cristão americano,
tomou uma decisão fatal: viajar para um dos lugares mais perigosos e isolados da Terra, a Ilha Sentinela do Norte. A ilha é lar dos sentinelenses, uma tribo que vive em completo isolamento e rejeita qualquer contato com o mundo exterior. Toda tentativa de aproximação foi recebida com hostilidade. O governo da Índia proibiu qualquer viagem até lá, tanto para proteger os sentinelenses de doenças externas quanto para garantir a segurança de quem tentasse se aventurar na ilha. Mas John Shaw estava determinado, e isso custaria caro. John Shaw via sua missão como um chamado divino. Ele acreditava que precisava levar sua fé aos sentinelenses, mesmo sabendo do perigo. Passou meses planejando tudo, contratando pescadores locais para levá-lo clandestinamente até a ilha. Então, em 17 de novembro de 2018, ele partiu para o desconhecido. Ao tentar contato, foi recebido com uma chuva de flechas. Um aviso claro: ele não era bem-vindo. Mas, em vez de recuar, Shaw decidiu continuar. No dia seguinte, ele voltou à ilha, e esse seria seu último erro. Dessa vez, ele chegou ainda mais perto da tribo. Mas essa decisão selaria seu destino. Após o contato, John Shaw desapareceu. Dias depois, pescadores que o ajudaram na viagem testemunharam uma cena perturbadora: seu corpo estava sendo arrastado pela praia pelos sentinelenses. As autoridades nunca recuperaram seus restos mortais. A ilha permaneceu isolada, assim como seus habitantes desejam. Às vezes, o melhor a se fazer é simplesmente respeitar o desconhecido. Mas John Shaw não foi o único a pagar um preço alto por se aventurar em territórios proibidos. Kenny Veage e o Explorador e a Caverna Misteriosa. Kenny Veage era um explorador apaixonado por lugares remotos. Durante anos, ele percorreu o deserto de Nevada, documentando suas aventuras em vídeos no YouTube. Mas uma de suas descobertas mais inquietantes gerou inúmeros debates online. Perto da base aérea de Nellis, Kenny encontrou uma caverna peculiar, em formato de M. Mas o mais estranho era o que ele sentiu ao entrar: um zumbido intenso e uma onda avassaladora de medo, algo que ele nunca havia experimentado antes. A sensação foi tão forte que ele saiu imediatamente. E, assim que deixou a caverna, o zumbido parou. Mas esse mistério não acabou por aí. Aquela caverna não saía da cabeça de Kenny. Algo nela parecia errado, quase sobrenatural. Ele precisava voltar e descobrir a verdade. Em novembro de 2014, ele partiu em uma nova expedição para reencontrar a caverna misteriosa. E nunca mais voltou. No dia seguinte, seu celular foi encontrado perto de um penhasco, mas não havia nenhum sinal dele. Nenhum vestígio de luta, nenhum rastro de onde ele poderia ter ido. As autoridades vasculharam a área, mas não encontraram nada. Era como se Kenny tivesse simplesmente desaparecido da face da Terra. Mas será que foi apenas um acidente? Ou aquela caverna guardava um segredo que ele nunca deveria ter descoberto? Muitas pessoas acreditam que a misteriosa caverna em forma de M teve algo a ver com o desaparecimento de Kenny Veage. Seria um local perigoso por natureza? Ou ele teria tropeçado em algo que não deveria ter visto? Alguns especulam que ele poderia ter encontrado um experimento militar secreto, talvez algo ligado ao governo. E o fato dessa caverna estar tão perto da infame Área 51 só aumentou as teorias. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com Kenny. Mas uma coisa é certa: alguns mistérios não devem ser investigados. E essa história não é a única. No coração da Índia, outra caverna esconde um enigma ainda mais perturbador. As cavernas Guna e o mistério da cozinha do diabo. As cavernas Guna, na Índia, carregam o apelido sinistro e a cozinha do diabo. E há um motivo para isso. Esse labirinto subterrâneo é conhecido por um fenômeno assustador: pessoas que entram e nunca mais saem. Em 2016, pelo menos 16 pessoas desapareceram dentro das cavernas sem deixar vestígios. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma pista. Apenas o silêncio sombrio das passagens sinuosas e penhascos traiçoeiros. Alguns acreditam que as cavernas são amaldiçoadas, assombradas por espíritos antigos que levam os incautos para o desconhecido. Outros suspeitam de algo ainda mais terrível.
Alguns acreditam que os desaparecimentos são apenas resultado do terreno traiçoeiro. As passagens estreitas e os desníveis íngremes tornam fácil se perder ou sofrer um acidente fatal. Um dos casos mais perturbadores envolve um grupo de jovens turistas. Eles entraram nas cavernas juntos, mas horas depois, apenas alguns saíram. Um de seus amigos desapareceu sem deixar rastros. Apesar das buscas intensas, nenhum vestígio dele jamais foi encontrado. E ele não foi o único. Desaparecimentos semelhantes continuam acontecendo ao longo dos anos, alimentando a lenda sombria dessas cavernas misteriosas. Muitos acreditam que os desaparecimentos nas cavernas Guna são apenas acidentes trágicos. Mas há quem se pergunte se há algo mais sinistro à espreita lá dentro? Seria uma maldição? Espíritos vingativos? Ou talvez algo ainda mais aterrorizante, escondido nas profundezas escuras? Seja como for, uma coisa é certa, é melhor ficar longe dessas cavernas. Mas desaparecimentos inexplicáveis não acontecem apenas na Índia. Em outubro de 2024, um jovem australiano chamado Cameron Twiss, de 28 anos, sumiu sem deixar rastros durante uma trilha pelo Vale de Valona, na Albânia. Seu destino final? A pequena cidade de Feitv, nos Alpes albaneses. Mas ele nunca chegou lá. Cameron deveria ter retornado ao seu albergue naquela noite. Mas ele nunca mais foi visto. Infelizmente, ele havia decidido caminhar sozinho, ignorando as recomendações de que turistas sempre deveriam ir acompanhados de um guia. Assim que seu desaparecimento foi notado, equipes de resgate, policiais e drones vasculharam a região por 2 semanas seguidas. Mas não encontraram nenhum sinal dele. Seus pertences ainda estavam no hotel, intactos. Nada indicava para onde ele poderia ter ido. Alguns sugerem que ele pode ter sido vítima de um ataque de urso, embora esses incidentes sejam raríssimos na região. Mas há também quem acredite que algo ainda mais sombrio aconteceu. Cameron Twiss não foi o único a desaparecer misteriosamente naquela região. Poucas semanas antes, um homem da Lituânia e um caminhante belga também sumiram sem deixar vestígios no mesmo trecho de trilha. Nenhum deles foi encontrado. Nenhum corpo, nenhuma pista. Apenas o silêncio assustador das montanhas albanesas. 3 desaparecimentos em tão pouco tempo. Coincidência? Ou existe algo oculto naquela área, esperando para reivindicar sua próxima vítima? Mas esse não é o único lugar do mundo onde as pessoas somem sem explicação. No extremo norte dos Estados Unidos, existe uma zona enigmática que muitos comparam ao Triângulo das Bermudas. Bem-vindo ao Triângulo do Alasca, onde centenas de pessoas desaparecem todos os anos, e quase ninguém retorna para contar a história. O Triângulo do Alasca, de onde pessoas e aviões somem sem deixar rastros. Estendendo-se de Barrow Anchorage e descendo até Juneau, o Triângulo do Alasca tem uma reputação sombria. Por décadas, pessoas, aviões e até grupos inteiros desapareceram sem explicação. O caso mais famoso aconteceu em 1972, quando um avião transportando o líder da Câmara dos Estados Unidos, Ali Boggs, sumiu no ar. As buscas duraram anos, mas nenhuma peça do avião foi encontrada. Nenhum destroço, nenhum corpo, nada. Como se o avião tivesse evaporado no meio do nada. Desde então, os desaparecimentos continuam. Seria apenas o clima severo e o terreno traiçoeiro? Ou existe algo muito mais sinistro à espreita nessa região? O Triângulo do Alasca continua desafiando a lógica. Ao longo dos anos, inúmeras teorias bizarras surgiram para tentar explicar os desaparecimentos. OVNIs e abduções extraterrestres. Experimentos secretos do governo. Fenômenos paranormais inexplicáveis. O mais estranho? Às vezes as pessoas desaparecem e nunca mais são vistas. Outras vezes, são encontradas vivas, mas sem memória do que aconteceu. Em 2005, um grupo inteiro de caçadores simplesmente sumiu. Eles eram experientes, tinham equipamentos modernos, mas nunca foram encontrados. E isso não faz sentido. Hoje, temos drones, GPS, satélites, tecnologia suficiente para rastrear praticamente qualquer coisa.
Mas, de alguma forma, as pessoas continuam desaparecendo. Seja o que for que está acontecendo no Triângulo do Alasca, não quer ser descoberto. O Triângulo do Alasca é um lugar onde nem todos voltam. Entrar no Triângulo do Alasca é um risco. Muitos se aventuram, mas nem todos retornam. E esse fenômeno não acontece apenas lá. Em outras partes do mundo, pessoas continuam desaparecendo sem explicação. Um desses casos envolveu Geraldine Largay, uma caminhante experiente de 66 anos, que desapareceu em 22 de julho de 2013, enquanto explorava a trilha dos Apalaches. Ela estava sozinha, mas bem preparada. Então, por que nunca voltou? Geraldine Largay e a caminhante que se perdeu e nunca voltou. Geraldine Largay estava em uma jornada desafiadora de percorrer toda a trilha dos Apalaches, um trajeto de 2.168 milhas. No dia 22 de julho de 2013, ela deu uma rápida saída da trilha para se aliviar, mas nunca conseguiu encontrar o caminho de volta. Desesperada, enviou uma mensagem para o marido. Mas o celular não tinha sinal. Ela tentou várias vezes, mas nenhuma das mensagens foi entregue. E então, o silêncio absoluto. Ela simplesmente sumiu, e ninguém soube o que aconteceu por 2 anos inteiros. Os últimos dias de Geraldine Largay e um diário de desespero. O tempo passou, e Geraldine lutou para sobreviver. Sem ninguém para ajudá-la, ela começou a registrar sua experiência em um diário. Página após página, ela escreveu sobre o frio, a fome e o medo crescente. Em uma das anotações, ela deixou um pedido final. Quando encontrarem meu corpo, por favor, avisem meu marido e minha filha. Não importa quanto tempo leve, isso é muito importante para mim. Foram 2 anos de mistério, até que, em outubro de 2015, um trabalhador florestal encontrou uma tenda abandonada a apenas 2 milhas da trilha. Dentro dela, os restos de Geraldine. Ela sobreviveu por semanas, esperando ser resgatada, mas ninguém chegou a tempo. Geraldine Largay e a caminhante que lutou até o fim. A investigação concluiu que Geraldine morreu devido à exposição ao frio. No local, foram encontrados seus pertences espalhados. Mapas. Uma capa de chuva. Um cobertor. Seu diário e a prova de sua luta pela sobrevivência. As páginas do diário contavam sua trágica história, os dias se passando, o desespero crescendo, até que seu corpo não aguentou mais. Ela estava tão perto da trilha principal. Mas, infelizmente, o resgate nunca chegou a tempo. O desaparecimento misterioso de Paula Velden. Paula Velden, uma jovem de 18 anos, era uma estudante universitária comum até desaparecer sem deixar vestígios. No dia 1º de dezembro de 1946, ela disse à sua colega de quarto que ia dar uma caminhada. Nenhum casaco extra. Nenhum dinheiro. Nenhum documento de identidade. Ela simplesmente saiu do campus vestindo um casaco vermelho e jeans, como se fosse um dia qualquer. Várias pessoas afirmaram tê-la visto caminhando pela Long Trail de Vermont. Mas, depois disso, ninguém nunca mais a viu. Paula Velden e o mistério da trilha Long Trail. A última vez que alguém viu Paula, ela caminhava em direção à trilha. Um casal de idosos até a alertou-o falando: "Está ficando tarde, o tempo pode piorar." Mas Paula continuou andando e nunca mais foi vista. No dia seguinte, sua colega de quarto achou que ela apenas voltará tarde. Mas quando a segunda-feira chegou e Paula não apareceu, ficou claro que algo estava muito errado. A busca começou com força total. Polícia local. Equipe da faculdade. Até o FBI entrou no caso. Mas, mesmo com toda essa investigação, nenhuma pista foi encontrada. Paula Velden simplesmente desapareceu no ar. Paula Velden e um mistério sem fim. Com o passar dos anos, teorias começaram a surgir. Ela fugiu? Foi atacada por alguém na trilha? Ou caiu vítima do misterioso Triângulo de Bennington, onde pessoas desaparecem sem explicação? O mais estranho? Nenhuma evidência foi encontrada. Se Paula tivesse se perdido, seu corpo deveria ter sido descoberto.
Mas até hoje, nada foi encontrado. Se Paula tivesse se perdido, seu corpo teria sido encontrado em algum momento. Se alguém a tivesse levado, não havia suspeitos, nenhuma pista, nada. É como se a floresta simplesmente a tivesse engolido. Até hoje, o desaparecimento de Paula Velden continua sendo um dos maiores mistérios de Vermont. Steve Fossett e o aventureiro que sumiu nos céus. Steve Fossett não era um homem comum. Ele quebrou recordes em balonismo, vela oceânica, aviação. Mas em 3 de setembro de 2007, ele desapareceu sem deixar rastros. Naquele dia, Fossett pegou emprestado um pequeno avião Bellanca e nunca mais foi visto. Steve Fossett e o mistério nos céus. Avião pequeno 3 de setembro de 2007 e Fossett pegou emprestado um Super Decathlon de um amigo e decolou de uma pista particular em Nevada. Era apenas um voo casual, algo que ele já havia feito inúmeras vezes. Ele não arquivou um plano de voo e afinal, já havia sobrevivido a situações de quase morte antes. Mas quando não voltou, uma busca massiva foi iniciada. Força Aérea Civil. Pilotos da Patrulha Aérea. Até imagens de satélite foram usadas. O resultado? Descobriram dezenas de locais de acidentes antigos. Mas nenhum sinal de Fossett. Direto para a montanha sem aviso. O que realmente aconteceu naquele voo continua um mistério. Erro humano? Fossett era um piloto experiente. Vento forte? A área é conhecida por correntes traiçoeiras. Algo mais? Teorias vão desde falha mecânica até eventos inexplicáveis. Mesmo com os destroços encontrados, o desaparecimento e a queda de Steve Fossett ainda geram perguntas sem resposta. Ou talvez haja algo mais nessa história que nunca saberemos. Ventos traiçoeiros ou algo a mais? Por que nenhum chamado de emergência? Itens longe do local do acidente, coincidência ou pista? Mesmo com a explicação oficial, as dúvidas persistem. Steve Fossett sobreviveu a inúmeras situações extremas, mas dessa vez, seu voo terminou em um dos desaparecimentos mais intrigantes da aviação moderna. Mistérios sem solução ou segredos enterrados? Esses casos continuam assombrando as pessoas até hoje. O que aconteceu de verdade com essas pessoas? Coincidências trágicas ou há algo mais nessas histórias? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente qual desses casos mais te intrigou e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como esse. Te vejo no próximo vídeo.